Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Michel, da Companhia de Idiomas. A gente está aqui com a Rose. Oi? A Rose é a sócia-diretora da Companhia de Idiomas. A gente está transmitindo essa live tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre cursos online de idiomas, né? Hoje em dia existem muitas opções no mercado, tem muitas pessoas que preferem estudar online, outras pessoas preferem estudar no curso presencial porque às vezes não conhecem muito bem como funcionam as plataformas. Então a gente resolveu fazer esse bate-papo justamente para a gente poder dar algumas dicas do que funciona, o que não funciona, para quem é indicado esse tipo de curso, né? Porque às vezes a pessoa precisa estudar, mas ela quer estudar pelo curso online, mas não é exatamente para ela. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas dicas de quem tem essa vontade de estudar no curso online, mas não sabe muito bem o que precisa fazer para conseguir ter o melhor resultado. A gente, como eu disse, a gente está transmitindo essa live tanto pelo Facebook quanto pela nossa página no Instagram. Então, se alguém tiver qualquer pergunta, pode deixar nos comentários de qualquer uma dessas duas transmissões que a gente vai responder ao vivo, tudo bem? Então, Rose, obrigado por participar. Começa contando para a gente um pouquinho sobre como são os cursos online de idiomas, como funcionam os cursos online de idiomas, quais são os tipos que a gente pode encontrar no mercado. Bom, a gente tem vários tipos de curso, como o Michel falou. Acho que a gente podia separar, assim, curso online com aula ao vivo, que você tem ali um professor com hora marcada, você se conecta e tem ali o seu grupo que pode caminhar junto com você, ou você fazendo aula particular, ou também com aula ao vivo sem que o grupo participe junto com você. Quer dizer, aquelas plataformas que você entra e tem lá vários tipos de aula, vários temas, e você escolhe uma aula e faz. Mas é uma aula com o professor, é uma aula ao vivo. Então, primeiro isso. Curso com aula ao vivo. E a gente tem plataformas para estudo autônomo, que você se conecta na hora que você quiser, tem muitos aplicativos assim, é assíncrono, né? Quer dizer, não tem uma sincronia ali das pessoas num dia e horário. Então é no seu tempo, no seu ritmo, você entra lá no seu celular e estuda. Também tem esse tipo que é chamado de online. Acho que tudo que não é presencial, né, é online hoje. E a gente tem que dissociar até para ver as vantagens e desvantagens, né? Porque tem a ver com o perfil mesmo de aluno. Acho que todas podem ser boas e todas carregam seus desafios também. E é importante a gente conversar um pouco sobre isso. Queria lembrar que quem não estiver assistindo ao vivo, quem for assistir esses vídeos depois, pode comentar, colocando perguntas, que a gente entra todo dia para ver se tem alguma pergunta e responde lá nos comentários. É verdade. Eu acho que isso que você comentou é muito verdadeiro. A gente tem vantagens e desvantagens em qualquer modalidade. Até na presencial, né? Até na presencial. Às vezes a gente pensa em fazer o curso presencial, mas não pensa que vai ter algum outro tipo de problema, ou pensa em fazer o online, mas não é bem para mim. Aqui na Companhia de Idiomas a gente tem o iLearn, a gente chama de iLearn, o nosso curso por meio de plataforma. Você quer explicar um pouquinho como funciona o iLearn? A gente tem o iLearn de inglês, agora a gente está lançando o iLearn de espanhol, né, embora seja em inglês. Eles são parecidos em alguns aspectos, tem algumas diferenças. O iLearn de inglês, o aluno pode se conectar pelo Note ou qualquer outro dispositivo e também pelo celular. No iLearn inglês, o aluno pode escolher os temas, então tem lá mais de 40 temas, ele pode escolher se ele quer aprender inglês falando sobre marketing, futebol, família, negócios ou qualquer outro assunto de interesse. Ele escolhe 3 temas e a plataforma roda nesses temas e ele vai aprender vocabulário, gramática, sempre com base em notícias. Eu acho que isso é bem bacana, né? Porque é bem atual, ele lê a notícia, já tem um tratamento ali para essa notícia, para que o aluno aprenda de fato algumas coisas. O aluno não precisa sair da plataforma, ele já tem ali o dicionário, já tem ali todas as explicações de estrutura gramatical. Então, acho que isso é bem prático para o aluno, né? Isso no inglês, né? Quer falar de espanhol? Só queria fazer um comentário. Uma coisa que eu acho muito bacana da plataforma de inglês é que ela tem pacotes. Então, pacotes de estudo, por exemplo, vamos supor que alguém quer estudar hotelaria. Então, você vai ter todo um pacote de temas e de um conteúdo que seja especificamente voltado para a área de hotelaria. Ou, por exemplo, na área de direito também você pode estudar inglês
e se especializar ao mesmo tempo na área que você trabalha. A plataforma de espanhol é muito parecida com a de inglês, a gente também tem um conteúdo que ele é diversificado, mas a diferença é que você não tem essa variedade de temas, por exemplo, direito ou engenharia. Você vai ter, por exemplo, negócios, ou gramática, ou desenvolvimento de vocabulário, desenvolvimento de pronúncia. Então, você seleciona aquilo que você quer estudar e você vai fazer uma bateria de exercícios. Você vai ter vídeos, exercícios, podcasts, leituras. Você vai ter muito conteúdo para você conseguir praticar o seu espanhol e aprender um pouco mais sobre a língua, tá? Acho que na de inglês tem uma vantagem que você tem aula ao vivo, quer dizer, tem aula em grupo ali, embora o professor não acompanhe o aluno todo o tempo, mas tem os temas e o aluno pode escolher ali as aulas. Na de espanhol não tem, mas quando a gente fala em iLearn, a gente não está falando dessas plataformas dos nossos parceiros, né? A gente está falando de um curso completo da Companhia de Idiomas, em que o especialista mede o nível do aluno, o especialista acompanha esse aluno na plataforma, porque a gente daqui a pouco, eu imagino que pessoas vão perguntar também, já nos perguntam todo o tempo, quais são as desvantagens, né, dessas plataformas. Então a gente acha que é importante ter também um acompanhamento de um especialista, de um coordenador pedagógico, para medir o resultado, né? Não é só baixe aqui, faça quando quiser, quando você tiver um tempo, que vai acontecer lá uma mágica. Não é assim o aprendizado do idioma, a gente vai falar mais disso. Então é importante ter sempre ou uma aula ao vivo, ou um acompanhamento de um especialista para direcionar o aluno na trilha correta, né, com a meta que ele quer atingir com o idioma. A Michelle perguntou aqui, para quem que é indicado o curso online por plataforma? Qual que é o perfil do aluno? Para quem que é indicado, Michelle? Para quem? Curso online por plataforma, vamos ver. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que se perguntar é, eu tenho disciplina? Eu acho que é o mais difícil, mas é a primeira pergunta honesta que tem que ser respondida, porque o curso online por plataforma, ele exige muita disciplina de você estudar todos os dias, ou enfim, dentro da frequência que você determinou, junto com o especialista. Mas é importante você, se você disse, vou estudar todos os dias, pelo menos por 15 ou 20 minutos, então que isso seja feito, é a disciplina de ir atrás. Acho que o mundo agora, com essa evolução tecnológica, o mundo pertence aos disciplinados. Ou aos ricos. Porque o rico, ele pode pagar um professor particular, um personal trainer todos os dias na sua casa, por 2 horas, depois sai o personal, você toma um banho, chega o professor particular na sua casa, por 2 horas. Mas para isso, é claro, você está pagando profissionais especializados que se deslocam, né, ainda mais nos grandes centros. Então, tem que ser rico. Se você não é, que é grande parte da população, você tem que ser disciplinado. Porque com disciplina, você consegue, graças a essa evolução tecnológica, você consegue fazer cursos excelentes, né, de altíssima qualidade mesmo, pela internet. E aí pode ser com aula ao vivo, com menos aula ao vivo, com mais aula ao vivo, com aplicativos. E a gente consegue ir na Companhia de Idiomas, como a gente trabalha muito há quase 30 anos com cursos personalizados, a gente consegue montar o curso de acordo com o perfil do aluno. Então, Michelle pergunta, né? Isso. Pergunta para quem é, né? Qual é o perfil do aluno para um curso assim? É um aluno que coloca na agenda. Então a disciplina passa por isso, né? Mesmo você gostando ou não do idioma, mas reconhecendo que você tem que aprender por alguma razão, profissional ou pessoal, você tem que colocar na agenda e respeitar aquilo, porque a vantagem de ser autônomo, né, um estudo autônomo, você determina a sua trilha de aprendizado, determina os assuntos, determina o dia e horário que você vai aprender, carrega o desafio de deixar largado, assim. Posso fazer qualquer assunto, mas será mesmo? Será que não tem assuntos mais importantes, temas mais importantes para a sua carreira, por exemplo? Ou posso fazer qualquer dia e horário? Será mesmo que só quando der um tempinho? Porque se você colocar um curso assim, só para quando der um tempo, na primeira semana você vai fazer bastante, na segunda você vai fazer um pouco, na terceira você até esqueceu da existência do curso. Exatamente. Vira assim aquela bicicleta ergométrica cabide lá na sua casa, né? Que quem não tem muita disciplina acaba transformando algo que é muito barato, tem um excelente custo-benefício, transforma em nada, né? Porque você não consegue fazer. Às vezes é melhor até você pagar um professor
Eu acho que essa é uma vantagem, se você se reconhece como indisciplinado. Você ter um curso de plataforma que é muito barato, a gente está falando de coisa de R$100 por mês, para você ter livre acesso, é muito barato mesmo. E aí você coloca, ao invés de colocar o seu professor particular 3 vezes por semana, que isso é bem caro, você coloca uma vez por semana, com aulas de 30 minutos, com aulas de 40 minutos, ou 2 vezes por semana, se você tem uma meta mais desafiadora, de oralidade. Enfim, a gente compõe a periodicidade do professor de acordo com a agenda, com o bolso, e também com esse esse maior ou menor grau de disciplina do aluno. Agora, se você é mega disciplinado, talvez até você precise de menos tempo com o professor. Mas claro que depende da meta também. Né? Se a gente está falando se a meta é conversação, desenvolvimento de oralidade, conversação pressupõe comunicação, interação. Então, nem sempre o aplicativo resolve essa meta. Ele te dá suporte de estrutura gramatical, de vocabulário, ótimas práticas de compreensão oral também, porque para se comunicar você tem que entender, mas na hora de falar você tem que se expor, você tem que praticar. E é aí que entra uma outra pessoa, né? Que se for um professor, tanto melhor, porque ele vai te corrigir, você vai ouvir inglês ou espanhol, qualquer outro idioma correto e vai ser corrigido, né? Então, o que a gente modula é a periodicidade desse professor, de acordo com a disciplina que é tão importante no curso de plataforma, né? No curso de estudo autônomo. Exato. Nós temos 2 perguntas aqui. A Karina perguntou o que o iLearning da Companhia de Idiomas tem de diferente dos outros cursos online por plataforma. E a Ariane perguntou, dentro do iLearning tem algum gráfico para visualização do progresso do aluno? Então, respondendo a pergunta da Ariane, sim, nós temos gráfico. O iLearning tem gráficos de evolução do progresso do aluno, tanto no iLearning de inglês quanto de espanhol. Então, você sempre vai ter esse acompanhamento tanto da própria plataforma, no sentido de, eu fiz tantos exercícios, eu evoluí tanto por cento, e você também tem algumas avaliações periódicas para você justamente saber, com os especialistas da companhia, que é justamente para você saber o seu desempenho, como que foi o seu progresso, a evolução ao longo desse período. E esse justamente é um dos diferenciais da companhia, um dos diferenciais do iLearning, das outras plataformas de curso online. A gente tem todo um acompanhamento de especialista, então você não vai simplesmente instalar um aplicativo no seu celular ou acessar uma página na internet, estudar sozinha por horas e horas e horas, por meses seguidos, sem você saber que caminho que você deve seguir, ou enfim, com quanto que você evoluiu, quanto que você progrediu ao longo desse período. É justamente o que a Rose estava falando, com a Companhia de Idiomas, o iLearning, ele vai dizer para você, olha, você precisa estudar X horas por semana, o ideal é você também ter aí um acompanhamento com um professor 1, 2, 3 vezes por semana. Esse tipo de acompanhamento, eu acho que é o que torna o iLearning da Companhia de Idiomas tão diferente, né? Você concorda com isso? Eu concordo. Acho que a gente banalizou um pouco esse tipo de curso online, né? Assim, na sociedade. A gente viu muita propaganda, e aí muitas pessoas falando, eu comprei, paguei e nunca usei. Sim. E a nossa preocupação sempre foi, né, na Companhia de Idiomas, em promover o resultado de fluência nesses alunos, né? Por isso que a gente tem alunos no Brasil inteiro, em tantos formatos diferentes de curso, né? E quando a gente se compromete com o resultado, a gente não é apenas um canal de venda, né? Uma loja que fala, tá aqui, compra aí, se vira. A gente tem um esforço para entender qual é o perfil de cada aluno e qual o formato de curso se adequa a essa vida, né? A esse ser, a essa pessoa, que é um aprendiz, né? E eu acho que essa é uma discussão que nos interessa bastante na Companhia de Idiomas, né? Você sabe. Estou falando para você aqui, na verdade, ele faz parte de todas essas discussões, né? Vou falar para eles aqui. Né? Essa é uma discussão que nos interessa muito na Companhia de Idiomas. Qual é o perfil? Por que tem gente que aprende tão bem baixando o Duolingo, que é de graça, e aprende idioma ali? E por que tem gente, que é a grande maioria, né, que não aprende e por onde passa, né? Tem a ver com disciplina, mas tem a ver também com prazer de aprender, e o prazer de aprender tem a ver com quem você é. Então passa por autoconhecimento, né? Você gosta de aprender como, né? E também eu ouço muitos alunos falando, eu sei escrever muito bem, eu entendo muito bem inglês, assisto a filmes, a séries e nem preciso ler a legenda.
mas eu travo na hora de falar. E aí ele não entende por que que ele continua praticando o inglês, estudando inglês e continua travando na hora de falar, né? E provavelmente falta um programa muito personalizado para ele, dizendo assim, então é esse o seu ponto? Então vamos trabalhar isso aqui. O resto tá bom? Então, se o resto tá 9 e a conversação tá 5, vamos focar nisso para chegar a 9. Depois, quando tudo tiver 9, a gente chega no 10, né? E acho que as pessoas acabam não tendo essa clareza e continuam travadas na hora de falar, embora tenham um bom vocabulário, boa estruturação gramatical, compreendam inglês, mas na hora que precisa mesmo, numa reunião, numa situação de negócios ou uma viagem, estão travadas. Exato, e muitas vezes a pessoa diz que ela tem dificuldade para falar porque é o que ela sabe, mas com um especialista que vai ver exatamente por que ela tem dificuldade para falar. Será que é uma falta de vocabulário? Será que é uma falta de estrutura gramatical? Será que é nervosismo, pelo medo de errar, né? Isso também inibe muita gente de conseguir falar. Quase sempre é só falta de prática. Exato. É só se jogar na função, né? Exato. O Malcolm Gladwell fala que você precisa ter 10.000 horas de prática para você ser excelente em qualquer coisa, né? Claro que você já tem um talento natural, e talento natural existe. Talvez você precise de menos de 10.000 horas, mas a gente precisa praticar, é uma habilidade. Eu não posso aprender a costurar, sem furar meu dedo. Eu não posso aprender a cozinhar sem queimar comida muitas vezes. Então, não é algo que você aprende em 5 horas de curso ou baixando o aplicativo. Você tem que se jogar, porque passa pela tua emoção. Né? E se a pessoa é mais tímida, ou se ela é mais perfeccionista, ou se ela fala muito bem português, ela quer chegar nesse nível linguístico de que eu só vou abrir a boca quando eu falar perfeitamente, e ela não aprende nunca, porque ela vai ter que falar errado muitas vezes. E todos nós falamos errado, nossa própria língua, claro. Né? Então não precisa ter esse nível de perfeccionismo. Então, talvez falte só prática. Talvez um curso em que ela se exponha bastante já vai resolver. Aí a solução não é aplicativo. Exatamente. Para esse aluno hipotético, que a solução já é algo mais centrado naquilo que ela precisa. Às vezes a solução até não é a aula particular. Parece que a aula particular é o melhor dos mundos, porque é o mais caro, claro. Mas às vezes não é. Ela precisa se expor diante de pares. Ela precisa estar num grupo. Porque a gente também ouve alunos falando, ai, professor, com você eu falo tão Sim, bem. Mas naquela reunião lá, meu chefe, eu travo, pronto, travou de novo. Mas ele pratica a oralidade na aula. Ele fala e vai na aula todos os dias. E trava. Por quê? Porque passa pela emoção. Então, às vezes, ele precisa de uma boa aula em grupo. Às vezes, até com grupos diferentes. Né, que para toda hora falar, meu Deus, não conheço essas pessoas, e agora? Que é expor a fragilidade. Exatamente. Falar, né? Exatamente. O Anderson perguntou aqui o que um aluno pode esperar da plataforma em inglês e em espanhol. E não ouvi, eu fiz um barulho. O Anderson perguntou o que um aluno pode esperar da plataforma em inglês e espanhol. E a Ana Clara perguntou aqui no Instagram, qual a sua opinião em fazer aula com o mesmo professor sempre versus mudar de professor? Quer responder do Anderson? Vamos responder do Anderson. Uhum. Anderson, a plataforma em inglês e espanhol. Primeiro de tudo que você vai ter é conteúdo diversificado. Então, como a gente já falou agora de pouco, você não vai fazer aquele curso padrão que é o mesmo para todo mundo. Se você comprar o curso, você vai ter que fazer igual a todo mundo. Não. Você vai ter um curso que é de acordo com o que você precisa, não só em termos de acompanhamento de especialistas, mas também em termos de você quer estudar direito, você quer estudar engenharia, você quer estudar alguma coisa relacionada à área de saúde, ou é negócios, ou é gramática, então você vai ter um curso que é personalizado de acordo com o que você precisa. O espanhol ele é mais organizadinho, né? O espanhol ele tem uma sequência, então aquele aluno que sente falta daquele livro, daquela organização mais objetiva de um material didático, ele é excelente, né? Mas ele tem essa pegada mais organizada. Sim. E sequencial. O inglês, não estou dizendo que seja melhor que o do espanhol, mas o inglês ele já é um pouco mais caótico, no sentido de que ele trabalha com notícias, não exatamente na mesma sequência de um material didático. Novamente, tem gente que prefere, está ouvindo aí, falando, poxa, eu prefiro o do espanhol, então, que é mais organizado, né? Ou eu prefiro do inglês, que é mais livre, né? Você constrói, hoje em dia se fala muito em trilha do conhecimento, que você constrói a sua própria trilha. Então você olha lá uma miscelânea de conteúdo, você fala, hoje eu tô a fim de fazer isso aqui, hoje eu vou fazer esse aqui, não precisa ser uma linha
sequencial como no material didático. Né? Sim. A Ana perguntou alguma coisa aqui. Ela perguntou qual a sua opinião em fazer aula com o mesmo professor sempre versus mudar de professores. Legal, porque tem vantagens e desvantagens nos dois cenários. Sim. Quando você faz aula com o mesmo professor sempre, ele te conhece, então ele já entende as habilidades que você domina e as habilidades que você tem mais dificuldade. Dando exemplo, a conversação é mais difícil para você e gramática você mata, você arrebenta. Tá, então esse professor, num curso particular, ele pode minimizar o tempo que ele destina para gramática e aumentar o tempo de prática oral para fortalecer esta fraqueza dentro das habilidades que compõem a influência no idioma. O professor, conhecendo você, ele faz isso. Ele também pode ter ali todo o vocabulário aprendido no mês e levar na última aula do mês uma revisão de tudo que você viu, porque o aprendizado é cíclico, não quer dizer que porque o professor ensinou hoje, você aprendeu, quem dera, né? Que a gente aprendesse tudo na primeira vez que o professor nos ensinasse, né? Não foi assim, não é assim. Então, o professor tem que estar sempre revisando. Então, isso acontece num curso com um único professor. Desvantagem. É uma única pessoa, então ele também tem o estilo dele de ensino, tem professor que gosta de corrigir mais pronúncia, o outro tem uma especialidade mais de vocabulário, então é claro que ele põe, por mais que você tenha uma metodologia, o profissional tem voz ali, né? Ele tem poder sobre o curso dele, que bom, né? Não é um curso desses aí que vocês conhecem, formatado, plastificado, que o professor só tem que seguir como um robozinho. O curso da Companhia de Idiomas não é assim. Então, o professor vai puxar mais para a sua pronúncia, menos para a gramática, de acordo com as suas fraquezas ali no idioma. Eu acho que isso é muito bom. Quando você troca o professor, aí vem um outro estilo, e isso é sensacional, porque aquele que corrigia muito a sua pronúncia provavelmente negligenciou alguma outra habilidade, né? Ou não negligenciou, mas não deu muita importância, né? Fala um pouco sobre aquilo. Vem um outro professor cuja especialidade é a estrutura gramatical, ele vai dar uma limpada na sua estrutura e naquele momento isso é excelente. Então, quando você troca de professor, isso é sempre bom para o seu curso. Não sei se foi essa a pergunta, talvez ela esteja pensando nesses cursos que cada aula tem um professor. Uhum. A gente tem até na Companhia de Idiomas, a gente tem o Chat Club. No Chat Club são vários professores, o aluno assina, também é muito barato, por ser aula online ao vivo, né? A aula online ao vivo não é tão barato quanto no aplicativo que a gente falou, de R$100 por mês. A aula online ao vivo na Companhia de Idiomas, por exemplo, acho que quatro sessões por mês, R$160, 8 sessões por mês, R$240 por mês, com aula ao vivo, com trios, né? Não é aquele grupo franquia, 20 pessoas na sala, trios, então o tempo de fala do aluno é muito, muito bom, mas tem um pouco do que a Ana está falando, que é cada aula você vai fazer com um professor diferente, então você acorda com vontade de fazer aula de gramática, você vai lá e faz uma aula de gramática de um professor, faz uma aula de notícias no dia seguinte, faz uma aula de negócios no outro dia, então você escolhe a sua trilha com professores diferentes. Vantagem, você sempre se desestrutura um pouco, né? Porque, puxa, vai ser um professor que eu não conheço, será que eu vou gostar? Será que eu não vou gostar? E a vida é assim, fora do ambiente, mesmo que seja um ambiente virtual, fora do ambiente de aula, a vida é assim. Toda hora você vai falar com uma pessoa diferente no idioma, e vida corporativa muito mais, né? Cada hora você está falando com alguém. Então você pratica mais essa coisa, mais próximo da vida real, né? Que é falar com múltiplos interlocutores. Exato. A Janela perguntou quais dicas vocês têm para que o aluno tire o máximo de proveito do curso. Quer falar? Eu acho que a primeira coisa que o aluno precisa fazer é colocar na agenda que ele vai ter que estudar com uma frequência, certo? Então não tem como a gente dizer, eu vou estudar todos os dias e não estudar, ou eu vou estudar uma vez por semana por 1 hora seguida e não conseguir fazer isso. Então acho que a primeira coisa que o aluno tem que pensar é vou colocar uma determinada frequência e vou cumprir essa frequência, porque senão não vai para frente, né? Uma outra, a gente falou bem rapidamente, é conhecer as limitações, né? Exato. Conhecer tanto as limitações
o seu perfil de aprendizagem, né? A gente tem até quiz disso, depois se você colocar aí, acho que vale investir primeiro no autoconhecimento, porque quando você tem autonomia de aprendizado, acho que quando você tem autonomia na vida, dá uma confusão, né? Porque você não sabe que rota seguir, né? Porque, nossa, eu tenho autonomia, eu tenho liberdade, posso escolher qualquer rota. Tá, como é que a gente consegue resolver essa confusão, né, que a liberdade nos dá? Se conhecendo. Então, peraí, eu tenho 100 opções de cursos hoje. Muito mais do que isso, né? 100 opções de curso. Primeiro, do que eu preciso? Eu preciso de um curso que desenvolva a minha capacidade de me comunicar, já que escrever não é problema para mim. Ok, então tá. Quais cursos me atendem? Você já exclui 50. Eu sou disciplinadíssima, então todos os dias eu vou colocar na agenda, como você está falando, então eu vou entrar no meu aplicativo ou eu vou me conectar, o que quer que seja. Tá, se você é disciplinado, talvez você já não precise ter aula online ao vivo todos os dias, que fica muito caro. Então, ótimo, você já economiza um pouco, porque você é disciplinado, o disciplinado economiza, como eu falei no começo. Então, assim você vai excluindo cursos e deixando os que são mais adequados para o seu perfil, para a sua agenda, para o seu bolso. Acho que essa é uma dica para você começar a escolher um curso. Nunca vá por causa da propaganda, Sim. ou porque nos presenciais, porque é perto da sua casa, né? Talvez seja melhor uma aula online ao vivo, ou um aplicativo, ou um híbrido, né? Eu adoro os híbridos, né? A mistura de 2 cursos, que você tem o melhor dos mundos e somando não fica caro, porque você tem muito barato, que é um pouco mais caro, você junta. E os especialistas da Companhia de Idiomas montam esses combos para cada aluno, né? De acordo com esse perfil. Acho que essa é uma dica que eu dou para todo mundo. Se conhecer ou buscar ajuda, né? Estamos aqui para isso, buscar ajuda de um especialista para compor os formatos de curso de acordo com agenda, bolso e perfil de aprendizagem. Eu concordo. Eu acho que é muito importante o aluno se conhecer ou, no mínimo, perguntar para algum especialista como é que ele pode descobrir o que funciona e o que não funciona para ele. Cada pessoa tem um perfil diferente, então não dá para a gente seguir, às vezes, esses cursos que são formatados para funcionar para todo mundo, porque não vai funcionar. Então, o bacana é você justamente pensar em alguma coisa que no seu perfil e no que vai funcionar para você. A gente está falando de online, né, e muito de disciplina, a gente está até se repetindo isso para as pessoas não jogarem dinheiro fora, né, porque compram e jogam dinheiro fora porque não aderem. E disciplina passa por prazer, né, de fazer as coisas. Quando você tem prazer de fazer aquilo, naturalmente você se torna disciplinado. Né? Sim, você pode ser disciplinado para academia e indisciplinado para ler, por exemplo, ou o contrário, porque você gosta ou não gosta dessas coisas. Então, acho que descobrir um pouco quem é você passa por isso. Né? Quando você tem um aplicativo no seu celular, se você é daqueles que toda hora clica ali, né, no Instagram, no Facebook ou no YouTube para ver alguma coisa, talvez ajude você ter um curso como o nosso iLearn ali no seu celular ou no seu computador, que o dedinho é uma decisão assim, de 2 segundos. Né? Peraí, será que eu não estou demais na rede social? E a gente está aqui falando através das redes sociais, né? E elas são tão boas para tantas coisas, mas o excesso é sempre ruim, de qualquer coisa boa, né? O excesso é ruim. Então, talvez essa seja a prática, né? De você baixar ou comprar e deixar ali, na hora que você escolhe ir para a rede social, não, todos os dias, pelo menos por 20 minutos, eu vou deslizar o meu dedo e eu vou estar aqui no meu curso de inglês, de espanhol, fazer alguma coisa relevante para a minha vida, que vai me dar um futuro melhor, uma carreira, um salário maior, e a gente sabe, todas as pesquisas dizem, né, o quanto o domínio de 1, de 2 idiomas contribui para o aumento o seu salário, né? Então, fazer alguma coisa que seja relevante para o seu futuro próximo, o seu futuro mais distante. E é uma coisa muito simples, né? Quer dizer, são só 5 minutos que você vai passar mudando de aplicativo, em vez de entrar nas redes sociais, que às vezes a gente entra e fica 10, 15 minutos, por que não estudar uma outra língua? Eles entraram, né, Michel? Exatamente, com certeza. Mas às vezes a gente está numa fila do almoço, ou está no transporte público, enfim, está esperando uma pessoa, então a gente pode, sim, entrar nesse aplicativo e estudar uma outra língua, fazer um exercício escrito, enfim, praticar um pouquinho mais. É verdade. Você tem alguma coisa a trazer? Não sei se tem mais alguma pergunta. Acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Senão a gente vai
Vai desligando. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser colocar depois aqui nos comentários, pode deixar aqui, tanto eu quanto a Rose, a gente vai responder, a gente vai continuar conversando. Aqui na falar só uma coisa. Desculpa, pode falar. Pode falar. Pode falar. Pode mesmo. Acho que tem gente que odeia mudança, né? A gente também ouve muito isso na companhia de idiomas, né? Estou aqui com a minha colinha e eu vou me arrepender se eu não falar sobre isso. Então, acaba falando, olha, eu não conheço aula online ao vivo. Quando a gente fala em aula online ao vivo, a gente está se referindo a aula por Skype. Aqui na companhia de idiomas a gente faz por Skype, por Hangout, por qualquer plataforma de comunicação instantânea. E tem gente que fala, eu prefiro o presencial, mas a vida está difícil, o país em crise, eu não posso pagar o presencial. Então, não posso pagar o presencial, não tenho saco para franquia, né? Acho que é bem esse o termo de muita gente que já ficou ali muitos anos na franquia. Tem gente que adora a franquia, que aprende lá, não estou falando mal de franquia, mas tem gente que não tem, que não gosta. Então, ele não tem dinheiro para o presencial, deslocando, né? Professor se deslocando até ele, não tem paciência para esses grandes grupos, cursos mais formatados, assim. E aí, diz, não gosto da aula por Skype, mas não conheço. Não conheço, mas não gosto. É verdade. Então, eu acho que vale a descoberta, o teste, né? A evolução tecnológica está tão rápida, é uma velocidade tão alta, que a gente precisa se expor mais ao teste, né? E não ficar ali nas nossas crenças de, não gosto, prefiro presencial. Às vezes a gente prefere, mas é o que temos hoje né, com um bom acesso, e você consegue pagar, né? Então, em idiomas, é muito melhor você fazer um curso, mesmo que seja um curso que você entre 1 hora por semana, se você está num momento da vida assim, com tantas preocupações, não vai conseguir se dedicar muito, é muito melhor 1 hora por semana do que adiar para o ano que vem. Porque com 1 hora por semana, você vai ter aí já 20 horas de estudo nesse segundo semestre, e com 20 horas você já aprendeu bastante coisa. E aí no ano que vem você não começa do zero, você já tem 20 horas. Então, vale fazer um baixo investimento agora, ao invés de esperar o dia que sobra dinheiro. Vale fazer um curso que requer pouco tempo de estudo, que você está muito ocupado, do que esperar para quando você tiver mais tempo. Porque de espera em espera, né, a gente fica esperando ter mais dinheiro, esperando ter mais tempo, o tempo passa, você tem 40 anos e não domina o idioma, você tem 50 anos e não domina o idioma, e a vida passou, a vida profissional passou, você não conseguiu os resultados tão positivos que tem as pessoas que dominam idiomas, né? Então, acho que vale começar, de alguma maneira, né? O que der para começar hoje. Com certeza. Era isso. É verdade. E essa live já é também para ajudar as pessoas a começarem, justamente a entenderem um pouco mais sobre as modalidades, sobre os perfis, né, de aluno. Bom, então, se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar aqui nos comentários que a gente responde, né, Rose? Obrigado por ter participado, Rose. E obrigado também para todo mundo que assistiu. Vou deixar o link, a gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês conhecerem um pouco mais sobre a Orlando da Companhia de Idiomas. Se alguém tiver uma pergunta, pode deixar aqui ou pode mandar um e-mail para a gente, que a gente vai conversando, tudo bem? O iLearn, que é o de plataforma, né, de estudo autônomo, ou o Chat Club, isso que eu falei, que é aula online ao vivo, você escolhe os temas, até o curso presencial também, tem muita aula presencial, a Companhia de Idiomas tem centenas de professores no Brasil inteiro trabalhando no presencial, tanto no mercado corporativo, quanto com aula particular, então, claro que tem gente que tem poder aquisitivo para isso, e a gente está falando aí em torno de R$100 por hora, 150 por hora, dependendo do programa, então também não é assim super absurdo, dependendo do orçamento das pessoas. Então a Companhia de Idiomas tem de tudo, né? Hoje a gente tem todos os formatos, que bom, finalmente a gente tem curso para todos os formatos, todos os bolsos, em grupo, individual, e acho que o maior prazer que a gente tem, eu, Michel, Bruno, Karina, Lígia, Roseli, tanta gente que atua nessa área, conversar com essas pessoas, né, sobre o perfil, montar um programa específico para cada um. Ou até pessoas montam grupos em famílias, em condomínios, em universidades, nas próprias empresas, né, montam grupos e convidam a Companhia de Idiomas para trabalhar com eles, tanto na aula presencial quanto nas aulas online ao vivo. Então o professor se conecta e o grupo está ali na sala, o grupo é presencial, o grupo está perto ali um do outro, na empresa, por exemplo, ou na família, e o professor está conectado. Isso também dá excelentes resultados
e é um preço super acessível. Então a gente tem o prazer de conversar com vocês sobre os formatos, as modalidades da Companhia de Idiomas. Sim, qualquer pessoa que tiver dúvida do próprio perfil, manda uma mensagem pra gente, a gente conversa pra gente poder desenhar exatamente qual é o seu perfil e qual tipo de curso que vai funcionar bem para que você aprenda o idioma no melhor tempo possível. Legal, agradeço as perguntas, foram ótimas. Sim, exatamente. Obrigado para todos que participaram. Até a próxima. Até mais.